O título da mensagem de hoje, que eu gostaria de pensar com os irmãos, é Não Prenda a Igreja de Cristo. E eu vou ler na carta aos Gálatas, no capítulo 2. E eu quero convidar os irmãos, se assim puderem, se colocarem de pé para nós lermos juntos o texto bíblico. Então, Gálatas 2, do verso 1 até o verso 5. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos por este culto que estamos prestando a Ti. E peço a Deus que a Tua palavra fale aos nossos corações, fale conosco aqui e com os nossos irmãos que estão nos assistindo das suas casas. Esteja, ó Deus, abençoando o restante desse culto e a vida dos meus irmãos aqui. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esses dois versos finais de Gálatas, que eu selecionei aqui, o 4 e o 5, tem uma outra versão que eu gosto muito, que é a NVT, ela diz assim: essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. Mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Acredito que para nós entendermos essa mensagem que Paulo está trazendo, na sua carta aos Gálatas, nós precisamos entender e compreender no contexto em que ela foi escrita. E essa carta aos Gálatas, ela foi escrita num momento muito importante que a igreja estava vivendo. Essa carta, como todas as outras cartas que Paulo escreveu, ela possui uma estrutura muito semelhante. Todas elas têm e compartilham essas mesmas características. Todas as cartas começam com o seu remetente e o seu destinatário. E aqui nós vemos que Paulo escreveu essa carta. E ele direcionou para as igrejas que estavam na região da Galácia. E essas cartas também possuem uma saudação logo no início, um louvor que Paulo sempre dá aos seus destinatários, ou ele faz uma menção de agradecimento, ou ele louva alguma característica desses irmãos para quem ele está enviando. Ele apresenta o conteúdo da sua carta e depois ele faz uma finalização. E essa carta aos Gálatas, ela é bem interessante porque Paulo, ele não escreve, como costumeiramente fazia, um louvor às igrejas que estavam na região da Galácia. Isso é muito significativo porque mostra que Paulo estava com uma pressa muito grande que essa carta fosse escrita e chegasse até esses irmãos. Basicamente, é como se nós mandássemos uma mensagem, não sei se vocês compartilham mensagem no WhatsApp. Eu, pelo menos, sempre começo falando assim: olá, bom dia, tudo bem?
Eu sempre coloco isso nas minhas mensagens. É como se você então começasse a sua mensagem dizendo assim: olá, posso já falar com você sobre o assunto? Não colocasse o tudo bem. Apesar de ser costumeiro, nós falarmos assim, nós às vezes não estamos perguntando, não queremos que a pessoa explique tudo o que está acontecendo na vida dela, mas é sempre uma forma de introduzir o assunto. Olá, tudo bem? Como você está? Paulo nem isso ele coloca na sua carta. Ele já fala, olá, e já introduz o assunto. E qual que é esse momento importante que a igreja estava vivendo, que fez com que Paulo fosse e escrevesse a sua carta dessa forma? Para nós entendermos este contexto e esse momento pela qual a igreja estava passando, nós vamos precisar nos socorrer aqui do livro de Atos. O livro de Atos, ele vai apresentar e vai mostrar para nós o pano de fundo dos acontecimentos que forçaram Paulo a escrever essa carta. E isso está lá no capítulo, a partir do capítulo 11 de Atos, nós vamos ver o que levou Paulo a escrever esta sua carta. A partir do capítulo 11, vocês depois podem ler nas suas casas, o capítulo 11 vai nos apresentar uma perseguição que aconteceu na igreja logo após a morte de Estevão. Vocês lembram de Estevão? Primeiro mártir cristão. Logo após a morte de Estevão, uma grande perseguição acontece na igreja de Jerusalém. E essa perseguição, ela é levada a cabo por Paulo. E à medida que Paulo vai fazendo essa perseguição à igreja, os discípulos de Jesus saem de Jerusalém e vão se espalhando pela região da Judéia. E por onde eles vão passando, eles vão pregando o Evangelho, mas o texto vai nos dizer que eles vão pregando o Evangelho apenas para os judeus. No entanto, alguns desses que fugiram dessa perseguição, chegaram na cidade de Antioquia e pregaram o Evangelho também a não-judeus. E aí acontece algo muito interessante. A primeira igreja composta na sua maioria por gentios é fundada. Antes, o movimento de Jesus, que era composto na sua maioria por judeus, funda uma igreja composta na sua maioria por não-judeus. E o texto vai nos dizer que o testemunho que esses irmãos que estavam ali na cidade de Antioquia foi tão grande, mas tão impactante, que pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Ou seja, pela primeira vez na história, os discípulos de Jesus não são mais identificados apenas como judeus. Eles são algo diferente. Eles não são daquela religião de Moisés. Eles são cristãos, pequenos cristos. Então, essa igreja, composta na sua maioria por gentios, e que o texto vai nos dizer, possui uma grande quantidade de mestres, de profetas, ela organiza a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Essa viagem, ela está aqui narrada nos capítulos 13 a 15 de Atos. Também depois eu encorajo você a ler esses capítulos depois na sua casa, durante a semana, porque são capítulos muito enriquecedores para a nossa fé. E Barnabé e Paulo saem então da região ali da Antioquia, da sua igreja, e vão para Chipre e depois chegam na região da Galácia. Ali na região da Galácia, Paulo e Barnabé pregam o Evangelho
também para judeus, mas para não judeus. E ali eles sofrem muita oposição dos judeus, mas também colhem muitos frutos. O texto vai nos dizer que muitas conversões acontecem e muitas igrejas são plantadas. O texto vai nos dizer aqui em Atos 13:49, que a palavra se espalhava pela região. Vejam que então, essa viagem que Paulo e Barnabé fazem, ela é muito frutífera. Muitas conversões, igrejas são plantadas, também entre os gentios, e a palavra, o evangelho, ele vai se espalhando por aquela região, ele vai fincando raízes. Depois que Paulo e Barnabé terminam essa viagem, acredito que depois de alguns bons anos, eles voltam para a cidade de Antioquia, para a sua igreja que os comissionou, e apresentam um relatório. Sempre precisa ter um relatório, né, pastor? Sempre a gente precisa mostrar o que aconteceu. Afinal de contas, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não dava para ficar mandando o que aconteceu na viagem. Então, volta e tem que se dar o relatório. E qual que é o relatório que Paulo e Barnabé apresentam? Está lá no verso 26 e 27 do capítulo 14. Eu quero ler com vocês. Diz assim, Atos 14, 26 e 27. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Então vejam que Paulo e Barnabé dão um relatório para a igreja muito animador. Olha, nós tivemos várias conversões por onde nós passamos, conseguimos plantar várias igrejas, organizamos a igreja, a liderança, para que tivesse alguém cuidando, não ficasse ao léu, vamos dizer assim. Muitos sinais Deus realizou por nosso meio. O evangelho está entrando e sendo frutífero naquela região. Então, é um momento muito animador para a igreja. A primeira igreja formada por gentios envia os seus membros, para uma viagem missionária, e ela é muito frutífera. Essa igreja ali, pela primeira vez, os discípulos de Jesus são diferenciados dos judeus, são chamados de cristãos. Mas é aí que, nesse momento do texto de Atos, nós vamos ver como que um acontecimento que vai colocar em xeque tudo isso que está acontecendo. Porque no capítulo 15, logo no início, nós vamos ler que alguns homens vindos da Judéia, dando-nos a entender que eram homens com uma certa autoridade da igreja de Jerusalém, chegaram ali na região de Antioquia, e essas mesmas pessoas, depois que saíram de Antioquia, chegaram na Galácia, ali na região onde Paulo e Barnabé haviam pregado o evangelho e plantado diversas igrejas, anunciando uma outra mensagem, mostrando uma outra ideia que Paulo e Barnabé nunca haviam falado. E essa ideia entra ali nas igrejas que Paulo e Barnabé haviam plantado, e isso traz uma preocupação tão grande para Paulo, que ele precisa se deslocar até Jerusalém e escrever essa carta para os Gálatas. E é aí que nós chegamos no porquê Paulo escreveu essa carta. E por que ele teve que escrever com tanta rapidez? Paulo, ele diz aqui no verso 1, que nós lemos de Gálatas 2, o seguinte: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Paulo precisa ir até Jerusalém, porque esses homens que chegaram
da Judéia. E depois o texto vai nos falar que eles aparentemente chegaram lá dizendo que eram representantes da igreja de Jerusalém. Chegaram anunciando um outro evangelho, um evangelho que não tinha nada a ver com aquilo que Paulo e Barnabé haviam pregado. E aqui, eu acho bom a gente ter a primeira aplicação, que é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com pessoas que aparentam ter uma certa autoridade, mas cujo discurso não condiz com o evangelho. Paulo vai dizer aqui no verso 8 do capítulo 1 de Gálatas o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Ou seja, se aparecer um anjo, que ele representa uma autoridade, né? Ele é um representante de Deus, mas anunciar uma mensagem que é diferente daquilo que está escrito na palavra, nós temos que rejeitar essa mensagem e rejeitar essa pessoa. O texto vai nos dizer aqui no livro de Atos, que Paulo discutiu com essas pessoas, mas logo subiu para Jerusalém. Veja aqui no verso 1 do capítulo 15. Verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém. Eles discutiram, mas não ficaram lá batendo boca. Logo subiram a Jerusalém. Qual que era o problema? Esses são representantes da igreja de Jerusalém? Então vamos direto a Jerusalém. Vamos direto à igreja. Não vamos ficar batendo boca com essas pessoas. E eu acho que isso aqui é um ensinamento que Paulo nos dá, muito importante, é de que nós não devemos ficar batendo boca quando um problema nos aparece. Devemos ir logo na fonte. Devemos ir logo naquilo que está gerando a situação. Aqui no interior, uma expressão diz: não dê trela. Já ouviram? Não fica dando trela. Vá logo à fonte do problema para resolver. Paulo e Barnabé não ficaram lá discutindo. Vamos direto a Jerusalém, porque se eles são representantes de Jerusalém, da igreja em Jerusalém, vamos à igreja de Jerusalém para resolver essa situação. Veja comigo o verso 2. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Aqui, Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai expor o evangelho para a igreja de Jerusalém. E o verbo no original aqui, ele significa que é colocar um caso com a finalidade de uma consulta. Como se Paulo tivesse chegado lá e falado: olha, chegaram umas pessoas lá na igreja, falando que representam vocês. Como o pastor fala, confere, né? Essas pessoas, elas chegaram lá falando esse evangelho, mas eu apresento isso. Qual é o evangelho que vocês aí concordam? Qual é a mensagem que vocês compartilham conosco? Como se Paulo estivesse colocando em pratos limpos. E aqui, eu acho interessante que quanto mais transparente nós somos, menos mal interpretados nós também seremos. Paulo não ficou conversando com a igreja, fazendo reuniões. Não, Paulo chegou e foi direto ao ponto. Apresentou o evangelho, expôs o evangelho, a mensagem que ele pregava. E aí, essa mensagem que eu estou pregando, confere com aquilo que vocês também estão pregando? É a mesma mensagem?
E aí a minha pergunta é, qual que era o evangelho que Paulo pregava? Qual era a mensagem que ele anunciava nas cidades por onde ele passava? Lá em Atos 13, no verso 37 e 39, nós lemos o seguinte: quando Paulo ele entra numa sinagoga para pregar o evangelho, ele faz um sermão imenso. Mas esses 3 versículos já mostram qual era o cerne, o objetivo, o coração da mensagem que Paulo falava, que Paulo anunciava. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição sofreu. Paulo aqui está falando de Jesus. Seja-vos sabido, irmãos, que por este se vos anuncia o perdão de pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então percebam que Paulo, o evangelho, a mensagem que Paulo pregava, que Paulo anunciava, ela primeiro estava baseada na ressurreição de Jesus. No verso 37, aquele a quem Deus ressuscitou. Ela estava baseada num acontecimento extraordinário. A ressurreição de uma pessoa. E o que essa ressurreição trazia de efeitos para nós? Ela se baseava então no perdão de pecados e na justificação por meio da fé. A morte e a ressurreição de Jesus traziam o perdão dos pecados e a justificação por meio da fé. Este era o cerne da mensagem que Paulo anunciava. E qual era o evangelho que aquelas pessoas chegadas da Judeia anunciavam para as igrejas? Isso está lá no verso 1 do capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E o verso 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, a mensagem que essas pessoas vindos da Judeia, os pretensos representantes da igreja de Jerusalém, era uma mensagem que a salvação não estava baseada e não era por meio de Jesus, mas era uma salvação que chegava por meio da obediência à lei, por meio da circuncisão, da obediência aos ritos que a lei de Moisés mandava se ter. E Paulo, ele faz algo também muito interessante e mostra bem a sabedoria que ele possuía, porque o texto aqui em Gálatas vai dizer que depois de ele subir a Jerusalém, ou seja, de ele ir direto no foco do problema, de mostrar qual era a mensagem que ele apresentava, que ele pregava, e colocar diante deles para que eles fizessem esse peso e ver se essa mensagem que eu estou anunciando é a mesma que vocês anunciam. Paulo também vai falar isso para aqueles que eram considerados os líderes da igreja. Veja o verso 2 na parte B. Mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo não fica falando aqui, falando ali. Ele vai direto na liderança da igreja para resolver o seu problema. E ele faz isso para que ele não tivesse corrido em vão, para que o esforço que ele tinha feito, a viagem que ele tinha realizado, a pregação que ele tinha realizado e os frutos que haviam sido colhidos não tivesse sido em vão. E a igreja, então, rejeitasse aqueles irmãos
que haviam aceitado a Jesus como parte da igreja de Cristo. O capítulo 15 de Atos fala que Paulo vai falar com os apóstolos. Aqui no verso 9 de Gálatas 2:9, vai dizer que Paulo vai falar com Tiago, Pedro e João. O texto vai falar que eram reportados colunas, ou seja, os manda-chuvas ali da igreja. Paulo vai direto para essas pessoas para apresentar essa situação. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram problemas com telemarketing. Quem já teve problema com telemarketing? Vocês já tentaram resolver problema com a pessoa do telemarketing? Resolve? Eu nunca consegui. Se alguém conseguiu, me fala para a gente tirar uma foto, emoldurar, porque acho que isso deve ser muito raro. Agora, se você entrar em contato com a ouvidoria da empresa, aí você consegue resolver o problema. Não adianta a gente ficar tentando resolver os nossos problemas, as nossas situações, e falando com todo mundo. Nós temos que ir com quem pode resolver o problema. E aí Paulo, na sua sabedoria, foi direto com essas pessoas. Vejam comigo o verso 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Eu acho interessante como Paulo, ele demonstra a sua sabedoria ao longo do texto. Paulo aqui está falando com a igreja que o evangelho que ele prega é o mesmo que a igreja de Jerusalém também prega. Só que, vocês têm um público diferente, vamos dizer assim. Vocês pregam para os judeus, eu estou pregando para os gentios. E olha aqui um resultado do trabalho. Tito. Está aqui, essa pessoa que veio comigo nessa viagem, ele também foi alcançado por esse evangelho. Vocês já ouviram aquela expressão, uma coisa é falar não por telefone ou por mensagem, outra coisa é falar não pessoalmente. Paulo leva a Tito, gente, está aqui um fruto da mensagem que eu estou pregando. Vocês querem mesmo que essa pessoa aqui fique longe da comunhão da igreja? Paulo também aí é bem esperto. Então vejam que tudo aquilo que ele faz para resolver o problema, então gera um resultado positivo. Porque o texto vai nos dizer mais na frente que a igreja de Jerusalém, ela acolhe Paulo na comunhão, e todas as igrejas todas as igrejas que ele havia plantado na Galácia. Paulo, estamos juntos aqui. Nós estamos na mesma fé. Fazemos parte da mesma comunhão. E daí no verso 4, Paulo faz uma afirmação muito importante. Ele diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Essa afirmação é muito interessante, porque ela nos mostra que nem todos aqueles que estão na igreja são igreja. Nem todos os que estão na nossa comunidade são de Jesus, fazem parte do rebanho de Cristo. Lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus fala que no contexto do reino de Deus existe o trigo e o joio. E eles estão lado a lado. E isso é muito importante porque nós temos que ter muito cuidado a quem nós ouvimos, a quem nós
chamamos de irmão. Paulo vai falar que essas pessoas que estavam no meio da igreja, mas que não faziam parte da igreja, de falsos irmãos. E o original diz que essa expressão que Paulo usa, ela significa quem professa ser cristão, mas não é. Quem diz que é irmão, mas não é. Que não tem a mesma mensagem que Paulo prega, né, que nós estamos aqui falando, na sua vida. E Paulo vai dizer que esses falsos irmãos, eles se infiltraram na igreja. Eles entraram secretamente. Eles entraram pelo lado. Não entraram pela porta da frente. Com o propósito de espionar, e aí o original quer dizer ver de perto, inspecionar ou conspirar contra. Esses irmãos entraram pelo lado, não pela porta da frente, para conspirar contra a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos escravizar, nos prender. Agora, será que a nossa preocupação deve ser apenas com pessoas? Apenas pessoas podem entrar na igreja para furtar essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Será que não existem ideias, ideologias, filosofias que aparentam ser cristãs, mas que entram não pela porta da frente, mas pelo lado da igreja, e que querem conspirar para nos roubar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus? O Evangelho de Cristo, ele nos libertou. Eu fiz aqui 3 pontos, para não fugir da regra batista. Que o Evangelho de Cristo nos libertou do pecado. Lembram da palavra de Jesus? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Abram comigo lá em Romanos 6, 22. O texto vai dizer assim: agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se antes nós estávamos presos ao pecado, depois que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, agora nós estamos libertos. Estamos sob a autoridade de outra pessoa, de Deus. E essa liberdade nos leva para a vida eterna. Olha o que o texto diz: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós fomos libertos do pecado pelo Evangelho de Jesus. A segunda coisa do qual o Evangelho de Cristo nos liberta é a mentalidade do mundo. Abram comigo lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. A mentalidade desse mundo é uma mentalidade voltada para os prazeres.
para os recursos, as riquezas. Nós fomos libertos dessa maneira de pensar e agora nós compreendemos as coisas de Deus. Nós podemos pensar aquilo que Deus pensa, porque nós temos a mente de Cristo. O Evangelho de Cristo nos libertou da mentalidade que este mundo tinha sobre nós. Terceiro, e a parte final, o Evangelho de Cristo nos libertou das obras da carne. Isso está lá em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Aqui, desejos da carne quer dizer atitudes da nossa natureza humana. Quais são as atitudes da nossa natureza humana? Paulo depois vai listar, mas pensamentos ruins, inveja, cobiça, maledicência. Nós fomos libertos das obras que a nossa natureza humana realizava. Ou seja, a nossa vontade, que estava contaminada pelo pecado, agora ela foi liberta disso. Não que nós não pecamos, mas nós não estamos mais sob o controle das nossas vontades caídas. Fomos libertos pelo Evangelho de Jesus. E qual era o Evangelho que aquelas pessoas que chegaram da Judéia anunciando uma mensagem diferente, qual era o Evangelho que eles anunciavam? Era o Evangelho que escraviza, porque ele colocava a nossa esperança, a nossa salvação na dependência da nossa própria vontade humana caída. Ou seja, se o Evangelho de Cristo nos libertou da nossa vontade pecaminosa, essas pessoas, anunciando essa outra mensagem, queriam colocar a nossa esperança na nossa vontade pecaminosa, novamente. Ou seja, estávamos colocando a nossa pessoa novamente na escravidão do pecado. E assim, temos que rejeitar todas essas ideologias, ideias, filosofias que dependem da nossa vontade humana para funcionar. Porque elas nos colocam, de novo, sob o jugo da escravidão, prendendo a igreja de Cristo. No verso 1 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai dizer assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Não coloquemos a nossa maneira de pensar, a nossa esperança naquilo que apenas nos leva para a escravidão, a nossa vontade. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos o verso 5 de Gálatas 2. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Ou seja, Paulo está dizendo que não nos submetemos a eles, não colocamos a nossa confiança na nossa vontade. Mas isso fizemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Se queremos que o Evangelho de Jesus permaneça livre,
não coloquemos ele novamente, ele, sobre a escravidão do pecado. Eu quero concluir lembrando os irmãos que essas pessoas que ali chegaram, anunciando esse evangelho falso, entraram pela porta da igreja de maneira sorrateira. Não entraram pela porta da frente. E tinham uma mensagem diferente daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Que sempre nós julguemos tudo aquilo que nós pensamos, que nós queremos trazer para a igreja, se não está de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que essa palavra se complete nos nossos corações.